8h09, iniciando a edição de hoje, repercutindo o que você também encontra como manchete principal no Jornal Impresso da Tribuna do Norte. Olha, o pagamento das parcelas referentes ao retroativo do reajuste do piso dos professores de 2023 foi suspenso pela Justiça do Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado, o SINT-RN. Os valores retroativos são resultado de uma negociação entre a categoria e o governo do estado e foram divididos em 19 parcelas, das quais 2 já foram pagas. Agora, com a decisão liminar da Justiça, o pagamento das 17 parcelas restantes está congelado. O pedido para suspender o aumento foi feito pelo Ministério Público, que sustenta, aí em tese, que o Estado não tem condições de suportar financeiramente sucessivos e agora automáticos reajustes a uma grande parcela de servidores. Essa petição destaca que somente o incremento remuneratório de 33,24%, conforme uma lei complementar aprovada em 22, teve um impacto financeiro aí no exercício de 2023 de 1,5 bilhão de reais. Além disso, com a edição dessa mesma lei complementar, prevendo um novo reajuste de 14,95% dividido em 3 etapas, o impacto, segundo o Ministério Público, vai ser ainda mais significativo. Pessoal, é o absurdo dos absurdos o tipo de reajuste que tem sido concedido aos professores em detrimento às demais categorias do Rio Grande do Norte. Todo mundo sabe disso, que me desculpem os professores que não têm feito por merecer esse reajuste de acordo com os índices da educação do Rio Grande do Norte. Fale-se, podem ficar chateados, porque faz parte realmente ficar chateado, mas tem professor suficiente, tem escola suficiente, aqui é o que a gente não tem, uma qualidade na educação, e o bônus disso é receber um reajuste que vai em um ano. Virgínia, 1,5 bilhão é mais do que o PEF, os valores que o Rio Grande do Norte vai pegar emprestado para fazer diversas obras, recuperação de estradas, enfim. Muita coisa aqui que não foi possível fazer durante esses 6 anos de gestão de Fátima. Fátima Bezerra, ela está pagando pela própria língua, porque ela teve a sua história política ligada e forjada junto aos sindicatos, principalmente o SINT. Então ela se tornou refém, e é sim, refém dos sindicatos que deram a sustentação para que ela chegasse ao governo do estado e nesse momento fazem parte também estão atuando no momento em que ela está sentada na cadeira. Então, quando você conceder um reajuste acima do piso e chegar a 33% para pessoas que já recebiam muito bem, e mais, pessoal, pessoas que não estão nas salas de aula, são professores que estão fazendo atividades diversas, claro que não todos, mas pelo menos 3 mil, o governo nunca discutiu o que foi dito pelo SINSP sobre professores que estão em desvio de função, estão recebendo esse valor, enquanto as demais categorias estão aí patinando, tentando conseguir um reajuste, e o governo do estado só está pagando folha há muito tempo, não é só durante a gestão de Fátima Bezerra não, antes nem folha pagava, agora está conseguindo pagar folha pelo menos, mas não tem nenhum poder de investimento. Então, se não se der um freio nessa política de salarial que faz toda a população, os 3,4 milhões de potiguares serem reféns dos 100 mil servidores públicos estaduais, a gente vai para o fundo do poço, vai cavar mais, porque no fundo do poço a gente já está, o governo acima do limite legal da lei de responsabilidade fiscal há muitos anos, a gente sem condições de investir absolutamente nada, a gente comemorando a conclusão de 80% do recapeamento de um RN, que são menos de 40 quilômetros, pessoal. A gente está comemorando isso e agora está aqui tentando fazer das tripas coração para pagar 33% de reajuste a uma parcela da população, de servidores, que já recebia acima do piso. Então, é o absurdo. Ainda bem que tivemos essa decisão e tomara que não se recorra, que o governo do estado tenha na mente que a gestão pública não é feita somente de servidores públicos, não é feita somente de professores, que eles merecem receber bem, ninguém discute. Acontece que a gente tem uma gama de servidores que também, igualmente, merecem um reconhecimento e não tem. E a gente não tem condições de ficar pagando somente folha. A gente tem que ter um estado com o mínimo de poder de investimento para poder se desenvolver. Júlio Pinheiro, mas esse reajuste que foi concedido em suaves prestações, que o governo do estado até chamou, o governo não, a gente chamou, apelidou de um parcelamento
parcelamento Casas Bahia, lembra? Porque eu nunca vi um parcelamento tão longo. 19 parcelas. 19 parcelas para pagar um piso. Isso foi acertado e aprovado pela Assembleia Legislativa há algum tempo. O que chama a atenção é essa demora do Ministério Público em entrar com essa ação. Quando o governo começa a pagar esse percentual, aí a legislação que foi aprovada pela Assembleia, o parcelamento que teve a anuência do Poder Legislativo e que foi acordado com o Poder Executivo, recebe esse alerta aí do Ministério Público, impedindo que os professores recebam as demais parcelas do que foi acertado de um piso salarial que não teve piso. Um percentual que não foi o governo Fátima quem implantou esse piso, quem determinou esse percentual de 33,24%. Esse reajuste foi o maior reajuste já dado ao piso nacional dos professores no ano de 2022 para cumprimento em 23. A gente, se tomar com base o último reajuste, ficou na casa dos 3%. Esse foi de 32,24%. E isso inviabilizou as finanças de muitos estados, porque o governo federal implantou o piso nacional na época com a concordância de Fátima Bezerra parlamentar, porque é bom a gente dizer que Fátima defendeu sim a criação do piso nacional dos professores quando era parlamentar representando o Rio Grande do Norte, lutou muito por esse piso, vibrou quando ele foi comemorado, só que chegou a hora dela ser a gestora. E aí ela teve que honrar aí esse pagamento de 33,24%, não podia dar de forma integral, fez o parcelamento, a Assembleia concordou e quando começa o pagamento o Ministério Público diz, epa, não é assim, o Estado não tem capacidade de pagar esse acréscimo. Júlio, por que isso não foi feito no momento em que essa matéria estava sendo discutida na Assembleia Legislativa? E outra coisa, Fátima Bezerra também é culpada por isso, porque ela foi uma das defensoras que se aplicasse esse reajuste, esse percentual de reajuste do piso, também é quem recebia acima do piso. E esse é o problema, não é somente a implantação do piso dos professores, é o reajuste que está sendo dado. Se o piso fosse realmente o que é piso? O que é piso? A base do magistério. Não é parede nem é teto, é piso. Então seria a base, exatamente. Mas as pessoas que recebiam a base do piso, elas deveriam receber a partir do piso e os demais reajustes fossem negociados de uma outra maneira no futuro. Mas não, o reajuste que foi dado às pessoas que tinham um piso anterior, foi dado também às pessoas que já recebiam acima do piso. Por isso que a gente tem esse buraco sem fundo. Nós já tínhamos uma receita comprometida em 23 em todos os aspectos. A gente já sabia a capacidade financeira do Estado do Rio Grande do Norte. Se o governo ofereceu esse parcelamento, ele deve ter projetado, Júlio Pinheiro, as suas condicionantes para fazer esse pagamento. É o mínimo que a gente espera de uma responsabilidade de um agente público, é oferecer aquilo que se pode pagar. Bom. E o que a gente está assistindo agora é que quando tudo foi acertado, vem uma ação do Ministério Público, entra na Justiça, o desembargador Cláudio Santos concorda com os argumentos, já dá uma liminar inicial, suspendendo aí o pagamento das demais parcelas. A gente tem aí uma nota do Sint, Temos. Né? Liciano já vai mostrar, que é o julgamento do recurso do MP contra as leis do piso da rede estadual. Quem assina isso é a assessoria jurídica do sindicato e que traz aí essa informação que a gente está trazendo e detalhando para os ouvintes. Minha gente, vamos ficar atentos. Essa é uma situação que ela pode ser pontual para os professores, mas ela pode ser extensiva a todos os demais servidores do estado do Rio Grande do Norte. Porque, como bem Júlio Pinheiro falou, minha cara Alice Viana, nós temos o retrato do governo do estado nessas condições, né? Nós estamos aí com todos esses problemas financeiros e administrativos e a gente já vai para a próxima notícia para saber que essa decisão da justiça, ela vai servir aí de base para uma nova discussão que se instala na Assembleia Legislativa. E a situação fica difícil para o governo com relação também, a gente lembra toda aquela situação que envolveu o piso da enfermagem também, né? Que o governo prometeu, os enfermeiros fizeram lá protesto. Tem uma mensagem aqui de um ouvinte falando assim, olha, vamos ao contraponto. Fátima prometeu, defendeu e não cumpriu. O sindicato está fazendo o papel dele. Por que Fátima não usa sua bancada federal para desfazer esses reajustes? Porque a bancada federal do Rio Grande do Norte tem 8 parlamentares e Fátima ela não pode ir de encontro ao que ela defendeu a vida inteira. A Fátima política jamais vai fazer isso. Tanto é que cada anúncio de reajuste de piso, isso é um problema interno e político para a governadora, porque ela não pode, a área econômica pode até mostrar as dificuldades, mas enquanto a gestora vinda de uma classe exatamente dessa base política que ela tem dentro do Sindicato dos Professores, ela não vai se contrapor a uma decisão como essa, né? Fez esse parcelamento, Júlio, o nosso RN foi um dos poucos estados que transformaram esse reajuste num crediário. Pois é, mas uma observação muito bem feita aqui, que eu ia fazer, mas já foi feita aqui para o nosso ouvinte Rogério Oliveira, que a gente agradece a participação, ele está falando.
Ele está falando com uma certeza, claro, uma certeza que provavelmente ele não tem, mas a gente pode levar isso aqui como um questionamento. Será que o governo não provocou o MP contra os professores e está só assistindo essa situação? Porque o governo tem uma questão moral agora de recorrer da decisão, de apresentar sua defesa. Porque para o governo a melhor coisa é isso. A melhor Não. coisa para as finanças do governo foi essa suspensão. A decisão foi maravilhosa para o governo. Acontece que politicamente o governo, como a Virginia falou, tem o dever moral de recorrer. E lembrando que recentemente o Ministério Público conseguiu um reajuste, na Assembleia Legislativa há pouco tempo, né, antes do recesso aí para os vencimentos dos servidores do MP. Mas eu vou chamar de sintonia entre o governo e o Ministério Público vem acontecendo em outras vertentes, né, em outros momentos. E agora a gente assiste uma provocação que partiu do MP, Júlio Pinheiro, mas que se o governo quiser dizer, não, eu vou continuar pagando e vou querer defender isso, que eu tenho condições de cumprir o que eu acertei com os professores numa lei aprovada pela Assembleia, vai ter que provar. O governo vai ter que fazer isso de forma prática e recorrente, como qualquer agente, que ele é parte dessa ação. E vai ter que comprovar como é que fará esse pagamento. Pois é. Isso. E aí vai ser bacana, porque a gente vai ter o detalhamento sobre como será esse pagamento. E tem que ser uma coisa para valer mesmo, né? A gente tem que assistir aí uma Procuradoria-Geral do Estado defendendo os interesses do Estado, porque se o Estado deu um reajuste e agora a Justiça vem dizer, o MP vem dizer que não pode, cabe o governo provar que pode sim, né? Nós temos as finanças bem satisfeitas. Então os professores têm que continuar, se eles querem receber os restantes das parcelas desse super crediário, eles têm que continuar mobilizados aí para fazer o governo cumprir o que acertou e que na época não teve nenhum questionamento por parte do Ministério Público. Gente, a terça-feira não está fácil para o governo, a gente continua falando sobre as ações do Ministério Público, porque o próprio Ministério